Glória a Deus, graça e paz, Deus abençoe a todos, é o programa Entre na Linha. Quero parabenizar a você que tem nos assistido, que tem nos apoiado, e Deus venha fortalecer cada vez mais aí esse trabalho do programa Entre na Linha, né? Que estamos aqui na TVC, canal 13 da NET, graças a Deus por isso. E temos aí as novidades, né? Muitas coisas que estão acontecendo e continuamos a cada dia seguindo aí as normas, né? Dos decretos, e Deus tem abençoado, graças a Deus por isso. Grandes vitórias que o Senhor tem nos dado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastores, igrejas, líderes, que Deus continue abençoando seus trabalhos, sempre com os cuidados tão necessários, né? Da higienização, álcool gel, né? Medir pressão, o espaçamento tão necessário também, né? Então é bom, maravilhoso continuar pregando, levando a palavra, mas tendo também os cuidados com o uso de máscara. Que Deus tenha abençoá-los aí poderosamente em nome de Jesus. Graças a Deus. Falando aí também, né? Quero falar que a comunidade Livres em Cristo, pastor Paulo Leonel, mandou um recado aí. Sexta-feira está com culto de libertação. Culto de cura e libertação, sexta-feira forte, né? Então venha participar na Alameda Flor do Amor 206. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Temos na terça-feira o casamento bem sucedido. Graças a Deus, né? Que venha cada dia mais abençoando o lar, as famílias. E o grande objetivo da igreja é a família, né? Então terça-feira estudo bíblico, casamento bem sucedido. Quinta-feira o culto da vitória. Sexta-feira cura e libertação, e domingo culto da família, né? É para você realmente estar ligado aí na comunidade Livres em Cristo, ali na Alameda Flor do Amor 206, no Parque Vista Alegre, né? Fácil de achar aí, pertinho ali do posto de gasolina, né? Muito bem, temos também aí novidades na legislação, e eu quero passar aí, né, pro irmão Flávio Gaspar, falando aí sobre a prorrogação do Simples Nacional e também para as MEIs, né? Vamos aí então aí o depoimento do Flávio sobre a prorrogação. Olá, vamos atualizar você a respeito das novas medidas que o governo está tomando agora em 2021 a respeito da crise provocada pelo coronavírus. Então nós temos algumas novidades tributárias e também na questão do pessoal. A questão tributária, a principal novidade que nós temos é a prorrogação do pagamento do Simples Nacional para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então essas empresas e também o microempreendedor individual, os recolhimentos do Simples Nacional, incluindo todos os tributos, a parte federal, estadual e municipal, teve prorrogação de vencimento. Então, as competências março, abril e maio, que venceriam respectivamente em abril, maio e junho, poderão ser pagas em 2 cotas, sendo prorrogadas cada mês, podendo uma novidade, né? Cada mês podendo ser pago em 2 cotas. O mês de março foi prorrogado de abril para 20 de julho e 20 de agosto. O mês de abril, que venceria em 20 de maio, foi prorrogado para 20 de setembro e 20 de outubro. Então, dividindo. E o mês de maio, que venceria em junho, poderá ser pago em 2 cotas, 22 de novembro e 20 de dezembro. Então, essas são as novidades. Por enquanto, não tem nada ainda sobre as empresas de lucro presumido e também lucro real. Mas as do Simples Nacional, nós já temos essa prorrogação de tributos, do vencimento dos tributos. Agora, a principal novidade que eu quero trazer para você nesse boletim informativo
é que novamente o governo lançou um programa para as empresas, o governo federal, o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, permitindo que as empresas possam fazer a redução da carga horária dos seus funcionários e também do salário, ou a suspensão. Então esse programa foi lançado através da medida provisória 1045, de 27 de abril, que foi promulgada no dia 28 de abril de 2021. Então já está valendo e as empresas já podem fazer a adesão a esse novo programa emergencial de manutenção de emprego e da renda. Então, para que serve isso daí? Primeira coisa é para, nesse momento de crise, preservar o emprego e a renda dos funcionários, dos empregados das empresas. Também garantir a continuidade das atividades, laborais e empresariais, dar um alívio para as empresas, e também reduzir o impacto social decorrente das consequências dessa emergência de saúde pública, principalmente do abre e fecha promovido pelos governadores e prefeitos, para conter a coronavírus. Então as empresas estão realmente impedidas de funcionar na sua plenitude, e com isso elas sofrem um grande impacto, porque ela tem que pagar os seus funcionários, a folha de pagamento. Então esse programa visa dar um alívio para as empresas. No que consiste então o novo programa? Consiste, como aconteceu o ano passado, no pagamento pelo governo federal de um benefício emergencial para as empresas poderem subsidiar parte da folha de pagamento com a redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então eu vou falar para vocês agora algumas regras, algumas exigências, ou como funciona esse programa. Como será pago? O governo federal que vai bancar isso daí. E a partir do início da redução ou da suspensão do contrato de trabalho, já começa a valer e o governo vai custear uma parte disso. Como que vai ser feito isso? Então, a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração desse acordo entre empresa e empregado. Então já foi colocado nesse programa que mesmo quem fizer a adesão, isso não vai interferir em nada no seguro-desemprego. Então, caso o empregado futuramente venha a ser demitido, isso não vai afetar no recebimento do seguro-desemprego, nem no valor, nem no direito que ele tem, numa eventual dispensa. Qual que será o valor desse benefício emergencial? Mais ou menos quase igual àquilo que foi feito o ano passado. Então, ele terá como base o cálculo do seguro-desemprego. Então, de acordo com a faixa salarial do empregado, é calculado isso daí. Não pode passar de R$ 1.903 mais ou menos, é o valor máximo que recebe o funcionário. Então vou colocar algumas normas aqui estabelecida pela medida provisória 1045. Então essa redução, vou falar primeiro da redução. A redução da jornada de trabalho e também do salário pode ser em 70%, 50% ou 25%. Então, se reduzir em 70%, pega o salário do funcionário, aplica aquela tabela do seguro-desemprego, e aquele valor que ele receberia do seguro-desemprego, o governo vai bancar 70%, se a redução foi de 70%, o governo banca 50%, se a redução foi de 50%, ou 25%, se a redução for de 25%. Então, se reduziu 70%, a empresa vai pagar os 30% normal, sobre o salário normal do empregado, porque ele trabalhou 30%, e o governo paga 70%, não do salário normal, mas daquele cálculo do seguro-desemprego. E assim também vale para os 50% e 25%. Na hipótese de suspensão do contrato de trabalho,
Então a empresa não pagará nada e o governo vai entrar e pagar o funcionário como se ele tivesse sido demitido. Então ele vai receber um valor equivalente ao que ele receberia no seguro-desemprego. Então é feito o cálculo baseado no salário dele e ele vai receber isso de acordo com o acordo celebrado, que pode ser de até 120 dias. Então, começando em 28 de abril, 120 dias a empresa pode fazer esse tipo de acordo. Agora tem um detalhe aqui: se no ano de 2019 a empresa que está fazendo o acordo teve uma receita bruta superior a 4.800.000, então se ela suspender, né, o contrato de trabalho, o empregado ele vai receber 70% do valor do seguro-desemprego, a que teria direito, né? E a empresa deverá pagar mensalmente, a título de ajuda compensatória, 30% do salário do empregado. Então essas empresas maiores, se fizer a suspensão, o governo só vai pagar 70% e não 100%, como normalmente para as empresas menores. E a empresa, mesmo suspendendo, deverá arcar com 30% do salário desse funcionário que ela fez a suspensão do contrato de trabalho, né? Então essa é uma novidade desse novo programa também. Então esse benefício emergencial, novo benefício emergencial, será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo. Então não importa se ele foi contratado pela empresa agora no mês de abril, já pode fazer a redução ou a suspensão. Então não tem nenhuma carência de período aquisitivo ou tempo de vínculo empregatício e nem número de salários, né, recebidos, número de meses, salários recebidos, como ocorre, por exemplo, no seguro-desemprego, né? Então não tem nada disso. O que não pode é novos empregados. Então, contratação a partir de 28 de abril não é contemplado. Então, só para quem estava registrado até o início, né, promulgação da medida provisória, da publicação da medida provisória, que foi no dia 28 de abril. Então, o benefício emergencial que nós estamos falando aqui, ele não será devido ao empregado, né, a vedação, que a medida provisória coloca, que esteja, né, então se esse empregado está ocupando algum cargo público ou cargo em comissão de livre nomeação, ele não pode receber. Ou se ele estiver em gozo de qualquer benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social. Então, se estiver recebendo benefício da previdência social, ele não vai poder receber. Pessoa que estiver também recebendo já seguro-desemprego, em qualquer das suas modalidades, então ele não vai poder também entrar nisso daqui. Já está recebendo isso daí. Ou qualquer outro benefício de qualificação profissional também não. Então, empregado com mais de um vínculo, então isso daqui deu alguma confusão ano passado, quando teve o programa, e eles acertaram isso nessa medida provisória. Então, um empregado com mais de um vínculo formal de emprego, então ele está registrado em 2 empresas, por exemplo, ele poderá receber cumulativamente um benefício emergencial para cada vínculo, com redução proporcional de jornada de trabalho e salário, né, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então ele vai poder receber por cada vínculo cumulativamente. Então vamos ver agora sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Então vamos ver mais alguns aspectos dessa redução proporcional. Então o empregado poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, né? O empregador poderá acordar com o seu empregado ou com os seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Então não precisa fazer nada igual para todo mundo, ele pode pegar um ou outro e fazer, pode também reduzir 70, outro reduz 50, outro reduz 25, outro suspende, então pode fazer
esses acordos não precisam ser de uma forma homogênea para todos os empregados. Isso está na medida provisória. Observando os seguintes requisitos, né? Preservação do valor do salário hora do trabalhador, né, de trabalho, a pactuação por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito. Então, tem que formalizar por escrito a empresa com o empregado, ou fazer através de sindicatos, mas pode ser feito diretamente entre o empregador e o empregado. Na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, o encaminhamento da proposta desse acordo deverá ser feito com antecedência de no mínimo 2 dias corridos, né, ao empregado. E a redução de jornada de trabalho e do salário somente poderá ser feita com os seguintes percentuais: 25, 50 e 70, conforme eu já falei. Agora, a suspensão temporária do contrato de trabalho também poderá ser feita por 120 dias e a empresa e os seus empregados, também de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade, também tem essa facultado isso às empresas. A suspensão temporária será pactuada conforme os dispostos, né, nos artigos 11 e 12 dessa medida provisória, na Convenção Coletiva de Trabalho ou no acordo por escrito entre a empresa e o empregado. Então, tudo tem que ser feito por um acordo escrito, quando for feito entre a empresa e o empregado. Então, na hipótese de acordo individual escrito entre empregador e empregado, a proposta deve ser encaminhada também ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Durante o período de suspensão temporária, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, quando a empresa suspender o contrato, se o empregado ele já tem algum benefício concedido por acordo trabalhista, a empresa deve, como cesta básica, vale alimentação, por exemplo, a empresa deverá manter esse benefício, mesmo ele estando suspenso. Isso está na medida provisória. Também fica autorizado o empregado, porque quando suspende o contrato de trabalho, ele não vai ter recolhimento da Previdência. Então isso é uma novidade também dessa medida provisória. Se o empregado quiser contar esse tempo, ele poderá fazer um recolhimento na condição de facultativo. Então isso o empregado pode fazer ou não. Se ele não fizer, o contrato de trabalho foi suspenso nesses 120 dias, isso não vai ser contado para ele, para efeito de aposentadoria, por exemplo, né? Se ele fizer o recolhimento, então conta como facultativo. Então, o contrato de trabalho original, sem redução ou suspensão, né, será restabelecido no prazo de 2 dias corridos da data do fim do contrato, né, estabelecido entre a empresa de suspensão ou redução, ou quando o empregador comunicar. Então, dentro desses 120 dias, se o empregador resolver cancelar o acordo, ele pode cancelar. Então, ele comunica o empregado e ele volta ao trabalho, se o contrato foi suspenso, ou se ele é um contrato de redução, ele volta ao normal, devendo o empregador comunicar e cancelar aquilo que foi acordado. Outra coisa que a medida provisória traz, que já houve no ano passado, no benefício emergencial também, é a questão da ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória, o empregador poderá, então ele faz uma redução, e se ele quiser dar uma ajuda, pagar algo, né, da parte dele de uma forma por liberalidade, ele poderá fazer essa ajuda compensatória. Então a medida provisória coloca isso. Então, além do salário que ele paga, por exemplo, no caso de uma redução, o empregado trabalha parte, aquilo que o empregado trabalha, ele vai pagar normalmente. O governo paga outra parte, que é o benefício emergencial, e ele pode dar uma ajuda compensatória. Então, essa ajuda compensatória, se a empresa quiser, ela pode dar, e se ela o fizer, esse valor pago, ele não há incidência de contribuição previdenciária, não incide INSS, também não incide
FGTS, e para o empregador isso é uma verba indenizatória, ou seja, não incide também imposto de renda, né, não há retenção de imposto de renda sobre a ajuda compensatória, e se ele receber, quando ele fizer a declaração de imposto de renda, ele pode lançar isso como um rendimento isento, né? Garantia de emprego. Então, uma das finalidades dessa medida provisória é uma garantia de emprego para o empregado. Então, no prazo em que houver contrato de redução ou de suspensão, então se for por 120 dias, terminado o contrato, o empregado tem mais 120 dias de garantia de emprego, estabilidade no emprego. Se o contrato for menor, se a empresa fizer um contrato apenas por 60 dias, por exemplo, findo o prazo, o empregado tem 60 dias de estabilidade. Então, isso é o que a medida provisória também coloca aqui. Agora, eventualmente, o empregado pode pedir demissão. Então, nesse caso, se ele pedir demissão, não há essa exigência, né, que é colocada na medida provisória. Agora, a medida provisória também trata que é uma convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, algo feito entre empresa e sindicato, pode estabelecer uma redução de jornada de trabalho diferente daquilo que a medida provisória colocou, que é 25%, 50% e 70%. Então, entre empresa e sindicato, pode estabelecer outro percentual, 30%, 40% ou qualquer outro que eles estabelecerem. Isso se houver acordo entre empresa e sindicato. A redução ou suspensão, né, eles serão implementadas sempre por um acordo individual escrito ou negociação coletiva entre empresa e sindicato. Agora, o que coloca aqui? Sempre poderá fazer um acordo por escrito entre empresa e empregado quando o salário do empregado é igual ou inferior a R$ 3.300. Um salário igual ou inferior a R$ 3.300, ou quando o empregado possuir diploma de nível superior e ele ganhar mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que dá R$ 12.867,14. Então, para quem ganha de menos de 3.300 e concurso superior e ganha mais que 12.867,14, então a empresa pode fazer o acordo por escrito, empresa e empregado. Se ele ganhar mais que 3.300 ou não tiver diploma superior, né, ganhando um valor maior aqui, então só é possível fazer o contrato mediante empresa, pode fazer redução ou suspensão, um acordo entre empresa e sindicato, com uma exceção. Com uma exceção, mesmo que não se enquadrar nessas duas hipóteses que eu mencionei. Se o acordo for de redução de até 25%, só 25%, então pode a empresa fazer o acordo diretamente com o empregado. E também, se ela fizer mais que 25%, ou seja, 50% ou 70%, desde que a empresa, né, além do que o empregado recebe de benefício emergencial e além do que aquilo que a empresa paga pelo trabalho dele, por exemplo, ele ganha mais do que 3.300. A empresa resolve fazer uma redução um acordo de redução de 50%. Então, a empresa vai pagar 50% que ele trabalhou, o governo vai pagar o benefício emergencial equivalente a 50% do que ele receberia de seguro-desemprego, e aí a empresa complementa para igualar aquilo que ele ganhava anteriormente a título de ajuda compensatória. Então, a empresa vai pagar uma ajuda compensatória para igualar o salário dele, anterior à redução. Então, nesse caso, pode haver um acordo por escrito entre empresa e empregado. Mas aí ele não pode deixar de receber aquilo que ele vinha recebendo anteriormente. No entanto, a empresa pode reduzir, mesmo assim,
50% ou 70%. Outra coisa que essa medida provisória não atende, né, ou não contempla, são aqueles contratos de trabalho intermitentes. Isso também não é abrangido por essa medida provisória. Então, basicamente isso. Também o aviso prévio, né, empregador e empregado, né, se por acaso algum empregado estiver no gozo de um aviso prévio no momento, é permitido pela medida provisória, se houver acordo entre empresa e empregado, optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso e adotar alguma dessas medidas da medida provisória. Às vezes a empresa demitiu algum empregado por causa da crise e agora saiu essa medida provisória. Então o que eles podem fazer? Pode cancelar a demissão e entrar nesse programa de redução ou de suspensão do contrato de trabalho trazido pela medida provisória. Então, isso é uma novidade também. Então, eu espero ter esclarecido um pouco sobre essa questão trazida pela medida provisória número 1045, de 27 de abril de 2021, que instituiu um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Que Deus abençoe todos nós, que possamos sair dessa crise. Vitor Acessórios, acessórios em geral para o seu carro, máquina de vidro, borracha de porta, fechaduras e acessórios em geral. Ligue agora mesmo, 3011-2171, 3206-0879 ou 997740795. Vitor Acessórios, venha nos fazer uma visita. Rua Timbiras, 317, no centro de Bauru.